Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes, aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série, nós estamos comentando textos difíceis da Bíblia e tentando trazer uma explicação do que pode estar acontecendo aqui, tá? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre outro tema muito interessante aqui. Deus envia espíritos maus? Nós vamos falar de Samuel 16:14. A soberania de Deus estaria em jogo aqui? Olha que interessante. Então, já se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com outro amigo gosta de estudar e não deixe de ativar o sininho de notificações se você gosta de estudar a Bíblia assim como eu, tá certo? E também o meu curso básico em teologia, eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhadinha lá, tá bom? Vamos lá então? Em muitos momentos da vida, nós perguntamos: Deus realmente permitiria que algo muito ruim nos atingisse? Mas em 1 Samuel 16:14, o texto bíblico vai além e diz que Deus enviou um espírito maligno para atormentar Saul. Isso soa estranho, não é? Como um Deus santo pode estar ligado ao mal espiritual? O texto, será que ele foi mal traduzido? Ou será que existe algo mais profundo por trás dessas palavras aqui? Deus enviou o mal. Vamos procurar entender isso aqui. Bom, o texto em questão está lá em 1 Samuel 16:14. Na Almeida Corrigida, a Almeida Revista Corrigida, você lê assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Outras traduções, como a NVI, a NAA, está assim: e um espírito maligno enviado por Deus o atormentava. Ou seja a tradução da Revista Corrigida como as outras, a ideia é a mesma. Um está assim: um espírito mau enviado da parte do Senhor. O outro está assim: um espírito maligno enviado por Deus, certo? A palavra-chave no hebraico aqui literalmente está: um espírito mau da parte do Senhor. Então você vê aqui, o hebraico seria de trás para frente, tá? De trás para frente, ou da direita para a esquerda. Então você tem aqui, ó, Ruá, Ra, Meet, Yavé. Yavé aqui no caso é o nome original de Deus, que nós não sabemos, falamos Yavé, ou falamos Adonai, ou falamos Jeová, né? Que nós não sabemos o nome original de Deus. Aqui você tem o nome original de Deus, ó, YHWH. Geralmente nós traduzimos isso aqui por Adonai. Agora, ultimamente, as pessoas estão até traduzindo por o nome, né? Hashem, o nome. Então, se você lê o nome Hashem, Adonai, Yavé, Javé, Jeová, entenda falando de Deus. Então, eu poderia ler aqui, ó, Ruá, Ruá, Ra, Meet, Adonai. Tá bom? Um espírito mau da parte do Senhor. A palavra espírito mau, que está aqui, pode ser traduzido como um espírito perturbador, um vento de desânimo ou um espírito maligno, como em um tormento, não necessariamente um demônio, tá? Então vamos lá. A palavra espírito mau aqui, ela tem algumas possíveis traduções. Pode ser traduzido como um espírito perturbador, pode ser traduzido como um vento de desânimo, ou pode ser traduzido como um espírito maligno, como um tormento, uma aflição, não necessariamente um demônio enviado na vida da pessoa, tá? Não necessariamente isso. O termo não exige que um demônio pessoal como Satanás, ou seja,
O termo não exige, que seja um demônio pessoal como Satanás, mas pode ser uma força opressora ou emocional, tá? A segunda parte, da parte do Senhor, a frase é usada no Antigo Testamento para indicar que algo foi permitido ou que foi usado por Deus como juízo, tá? Como juízo. Isso não significa que Deus seja o autor do mal, mas sim que ele governa até o que é mal para cumprir os seus propósitos justos. Então, por exemplo, se uma pessoa permite, o que está querendo dizer é o seguinte, que Deus ele pode ter permitido, né, Saul passar por um momento de tormento, de angústia, um espírito atribulado, não necessariamente que Deus ordenou, mas o fato de Deus ter permitido, por Deus ser soberano, o hebraico sempre vai colocar aquilo como foi uma ação direta de Deus, como Deus fez. Mas às vezes o que nós lemos no hebraico como Deus fez é simplesmente que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Tá? É como, por exemplo, vou te dar um exemplo melhor para você entender. Você tem um filho e aquele filho, sei lá, ele quer tomar gelado no frio. E você sempre fala para ele, não, meu filho, não toma algo gelado, frio, vai fazer mal para você. Não, mãe, não tem problema, não, pai, não tem problema, porque eu aprendi nas redes sociais que isso é mentira. Eu aprendi nas redes sociais que não tem nada a ver, que os antigos que diziam isso aí, mas que não tem nada a ver. Aí ele vai tomar, você não deixa. Até que de tanto ele insistir na teimosia dele, você fala assim, então vai lá e toma então. Ou ele vai lá e toma, você não fala nada. Né? Ou você vai, então vai lá e toma. Ou ele vai falar, eu vou tomar um sorvete ali, eu vou tomar algo gelado do frio. Aí você já não fala nada. Porque de tanto você falar, ou seja, você não fez ele tomar o sorvete para poder passar mal. Você não fez ele tomar algo gelado para passar mal. Mas você, por causa da teimosia dele, você deixou ele fazer aquilo. No hebraico, isso era dito o quê? Que você permitiu que ele tomasse o sorvete. Que ele tomasse algo gelado. Entende? O fato de você não interferir ali depois, você permitiu por você ser o responsável dele. Isso que no hebraico está querendo dizer. Deus enviou o espírito mal. A consequência de Saul aplica no caso aqui do algo gelado. Saul, ele foi vivendo uma vida de distanciamento de Deus. Cada dia que passava, Saul se distanciava de Deus. Até que chegou um momento que Deus fez o quê? Ele simplesmente se ausentou. Quando Deus se retira de Saul, pela justiça de Deus, porque Deus ele andou justo, ele não compactua com o errado, o fato de Deus se retirar de Saul, a própria conduta de Saul levou Saul até o quê? Um espírito atribulado, um espírito angustiado. Entende? Não é que Deus foi lá e colocou, mas Deus ele ausenta de Saul, ele tira o seu espírito. No tirar o seu espírito, Deus está permitindo que aquele mal fosse sobre ele. É porque Deus quer? Não. É porque Deus é um Deus justo. E se Deus ele é um Deus justo, ele vai permitir que você pague a consequência do erro que você fez. Tá certo? A soberania de Deus sobre o mal. Então, o que nós vemos aqui sobre a soberania de Deus sobre o mal? Que Deus ele é soberano e que ele nunca se vai se render para o mal. Isaías 45:7 diz que Deus cria a paz e Deus permite calamidade. João 1:2 diz que Satanás age, mas sob a permissão de Deus. E Romanos 1:24 diz que Deus entrega os homens aos desejos do coração. Nesse exemplo que eu passei para você, tá? Então o caso de Saul mostra que quando alguém rejeita a direção de Deus, essa pessoa faz o quê? Abre espaço para um tormento e uma confusão espiritual.
E Deus ele pode permitir isso como forma de juízo. Ou seja, como que esse juízo acontece? Deus simplesmente não intervém. Ele não intervindo, ele já está permitindo que aquilo aconteça com você. Então é interessante você evitar aqui extremos nessa interpretação. Isso aqui não significa que Deus ele é autor direto do mal. Entenda o que eu te expliquei aqui. Isso aqui não é base para uma doutrina de demônios. Isso aqui é uma declaração teológica da soberania de Deus. Até o mal não escapa do seu controle. Tá certo? Bom, como nós podemos aplicar isso aqui? Deixa eu tomar mais um pouquinho de café. Está muito frio. Bom, quando nos afastamos da presença de Deus, outras influências assumem o nosso controle. Deus pode usar até situações difíceis para nos chamar ao arrependimento. E nós precisamos sempre buscar a comunhão com o Espírito Santo, que é onde ele se retira, há tormento, confusão e trevas. Então você buscando a comunhão, buscando aproximar de Deus, isso não vai acontecer com você, tá? E para a gente fechar, então, Deus não é autor do mal, mas nada acontece fora da sua soberania. 1 Samuel 16,14 aqui não ensina que Deus envia demônios como punição aleatória, mas que quem rejeita a sua presença pode experimentar a dor de estar fora da sua vontade, tá? O problema de Saul não foi o espírito maligno, mas foi ter perdido o Espírito de Deus. Tá certo? Espero que você tenha gostado, tenha sido interessante para você. Mais um estudo aqui da Palavra de Deus. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.